E se aquilo que você chama de raciocínio não passasse de um reflexo programado? E se a sua voz interior já tivesse sido sequestrada, moldada para repetir ideias que não são suas? O mundo insiste em nos dizer que somos livres pensadores, mas Todd Cerutti nos alerta. Há uma sombra que silencia a mente, uma corrente invisível que apaga a chama da consciência. O que você acredita ser verdade pode ser apenas a máscara de um truque mais antigo que o próprio tempo. Já percebeu como as multidões se movem sem perguntar para onde vão? Como palavras vazias se transformam em certezas absolutas, enquanto o silêncio do discernimento é enterrado sob camadas de ruído. A estupidez coletiva não surge do nada. Ela é cultivada, regada, moldada como uma arma. Mas quem controla esse processo? Quem tem interesse em amputar o pensamento crítico, em reduzir a mente humana a uma engrenagem obediente? Todd nos adverte que vivemos em uma época onde a ilusão é coroada como verdade e a verdade é expulsa como heresia. Há um pacto secreto entre distração e esquecimento, e você pode já ser parte dele sem perceber. Cada opinião pronta, cada convicção sem raiz, cada frase repetida sem reflexão é um tijolo no templo da ignorância que se ergue diante dos nossos olhos. Você já percebeu quantos desses tijolos carrega dentro de si? Mas existe algo ainda mais perturbador. Essa corrente não é imposta pela força, mas pelo desejo. O desejo de pertencer, de ser aceito, de não ser aquele que questiona. O coletivo seduz, embriaga e aprisiona. O que parece união é, na verdade, dissolução. Quando todos pensam igual, alguém já deixou de pensar. E é nesse silêncio invisível que a verdadeira tragédia se esconde. E se eu dissesse que o desaparecimento do pensamento crítico não é um acidente, mas uma etapa planejada de algo maior? Que a ascensão da estupidez coletiva é apenas a superfície de um enigma mais profundo, guardado desde os corredores do Egito até os sistemas digitais de hoje? Todd Cerutti deixou sinais, fragmentos de um mapa oculto. E se você não decifrá-los, talvez já seja tarde demais. Você já se perguntou em que momento deixamos de pensar por nós mesmos? Não falo de pequenas distrações ou descuidos do cotidiano, mas daquela rendição silenciosa que acontece quando aceitamos uma ideia sem sequer tocá-la com nossa própria dúvida. Todd Cerutti nos alerta que a mente é como um templo, pode ser iluminado ou corrompido. E aos poucos, esse templo tem sido tomado por sombras que se disfarçam de luz. É fácil acreditar que a estupidez coletiva nasce da ignorância, mas não se engane, ela nasce do excesso de certezas, do conforto em repetir frases que não compreendemos, do prazer em caminhar junto à massa sem questionar para onde ela está indo. O coletivo embala, acalenta e aprisiona. E você, quantas vezes já se sentiu seguro apenas porque todos ao seu redor concordavam, mesmo quando algo dentro de você gritava o contrário? O desaparecimento do pensamento crítico não é apenas uma falha cultural, é um vício emocional. É a busca desesperada por pertencimento, a necessidade de não ser o estranho, de não ser o diferente. Todd nos lembra que o ser humano teme mais a rejeição do que a própria morte. Então entregamos nossa mente em troca de aceitação e celebramos como vitória aquilo que é, na verdade, um suicídio da consciência. Mas algo inquietante se esconde nesse processo. O silêncio da mente não surge de fora, ele brota de dentro. É você que, sem perceber, cala sua própria voz. É você que deixa escapar a dúvida, que fecha os olhos diante da contradição, que transforma a inquietação em obediência. E quando percebe, já não é dono do seu pensamento, é servo da estupidez coletiva. Lembre-se, quando todos pensam igual, ninguém está realmente pensando. Essa é a armadilha. É assim que se constrói a prisão invisível mais eficiente de todas. Não precisa de grades, não precisa de muros, basta que cada um vigie a si mesmo.
E a pergunta que arde é: quem te ensinou a vigiar a sua própria mente? Quem plantou em você o medo de discordar? O mais perverso é que essa rendição não dói. Pelo contrário, ela alivia. É confortável não questionar. É doce não pensar. A ignorância coletiva embala como um canto de ninar. E cada vez que você fecha os olhos, a canção se torna mais alta, mais envolvente, mais irresistível. Mas Thoth sussurra do fundo do tempo: todo sono profundo é também um ensaio da morte. Quantos já estão mortos em vida, anestesiados por essa música? E ainda assim, há um ponto de ruptura. Uma voz baixa, quase imperceptível, que insiste em perguntar: e se tudo isso não for verdade? Essa voz é frágil, mas é nela que reside a centelha da liberdade. É o sopro que pode incendiar o templo sombrio e reconstruí-lo em luz. Mas quantos ainda a escutam? Quantos têm coragem de seguir esse sussurro até o fim? Você já percebeu como as convicções mais fortes das pessoas raramente nasceram delas mesmas? São heranças, são sementes plantadas por pais, mestres, líderes, telas. São ecos. E você, quantas das suas verdades foram realmente escolhidas? Quantas vezes você olhou para dentro e disse: isso é meu, porque eu vi, porque eu senti, porque eu experimentei? Thoth nos provoca. A verdadeira estupidez não está em errar, mas em nunca ousar questionar. O erro é humano, mas a renúncia à dúvida é desumana. A cada vez que desistimos de perguntar, nos afastamos do divino que habita em nós. E é por isso que a estupidez coletiva cresce. Não porque não sabemos, mas porque não queremos saber. E agora, enquanto ouve estas palavras, talvez você sinta uma fisgada, uma lembrança, uma cena em que calou sua própria mente para se encaixar. Guarde essa memória, porque ela é a chave. Esse momento aparentemente banal pode ser o portal de volta ao seu pensamento crítico. Mas será que você vai atravessá-lo ou vai fechar a porta mais uma vez? Você já percebeu como a ilusão se apresenta sempre com a máscara da verdade? O engano nunca chega com rosto de mentira, mas sim vestido de lógica, de razão aparente, de certeza confortável. Thoth Jehuti adverte que o maior veneno não é a mentira em si, mas a mentira que acreditamos ter escolhido sozinhos. É nesse ponto que o pensamento crítico se desfaz, quando abraçamos com orgulho a corrente que nos prende. Pergunte-se: quantas convicções que hoje você defende foram realmente escolhidas e quantas apenas herdadas? A estupidez coletiva não é um acidente histórico, mas um ritual silencioso. É o reflexo de sociedades que aprenderam a domesticar suas próprias dúvidas, como se a curiosidade fosse um crime e a desconfiança uma doença. Desde cedo aprendemos que questionar é ser desobediente, que duvidar é ser ingrato, que pensar diferente é ser perigoso. E assim, o espírito humano vai sendo modelado como argila, moldado por mãos invisíveis que não querem indivíduos, mas rebanhos. E você, em que momento deixou de ser chama e aceitou ser cinza? Observe as multidões. Elas se movem como rios de corpos, mas dentro de cada um deles a mente se dissolve em uniformidade. É como se a identidade fosse sacrificada em um altar coletivo em troca de pertencimento. O medo de estar só cria a ilusão de que estar com todos é estar certo. Mas Thoth lembra que o coletivo não purifica, ele contamina. A força da massa não ilumina, ela apaga. Quantas vezes você já se sentiu sufocado em meio àquilo que chamam de normalidade? A verdade é que pensar dói, exige esforço, exige coragem, exige suportar o peso do isolamento. É mais fácil seguir slogans do que elaborar ideias. É mais sedutor repetir palavras prontas do que forjar a sua própria voz. Mas o que acontece quando toda uma geração decide abdicar desse esforço? O que acontece quando a chama do discernimento se apaga e tudo o que resta é o brilho falso de opiniões recicladas? A resposta está diante dos nossos olhos: a ascensão da estupidez coletiva. E o mais assustador é que ela não se impõe pela força, mas pelo prazer. O prazer da aceitação, o prazer da unanimidade, o prazer de acreditar que fazemos parte de algo maior, mesmo que esse maior seja apenas um abismo disfarçado de estrada. O conforto da ignorância é como um colo
que embala, mas que lentamente asfixia. Toth adverte: quando a alma adormece, o corpo pode continuar caminhando, mas é apenas um fantasma entre os vivos. Quantos fantasmas você já encontrou, sorrindo ao seu lado, repetindo frases ocas, sem perceber que já não existe ali um pensamento próprio? E aqui surge a ferida mais profunda. Não é apenas a perda do pensamento crítico, mas a perda da própria identidade. Porque quando você deixa de pensar, você deixa de ser. Quem é você sem suas próprias perguntas? Quem é você sem a capacidade de duvidar, de rasgar véus, de enxergar por trás das cortinas? A estupidez coletiva não destrói apenas a razão, destrói a alma. É como um eclipse permanente em que a luz interior é escondida por uma sombra que não é sua, mas que você aprende a carregar como se fosse. Talvez você já tenha sentido esse peso, aquela sensação de que vive a vida dos outros, de que suas palavras não são suas, de que sua rotina não foi escolhida, mas imposta. É nesse abismo que Toth aponta o perigo, quando nos tornamos personagens escritos por mãos alheias, vivendo papéis que não escolhemos, acreditando em verdades que não testamos. Quantas vezes você já se pegou interpretando um roteiro que não escreveu, sem sequer perceber? A ascensão da estupidez coletiva é, no fundo, uma guerra espiritual. Uma guerra onde não se luta com armas, mas com ideias, ou melhor, com a ausência delas. E o campo de batalha é a sua mente. Cada vez que você aceita uma verdade sem questionar, você perde uma batalha. Cada vez que silencia sua dúvida para se encaixar, você entrega uma parte de si ao inimigo invisível. E a pergunta que ecoa é: quantas partes de você ainda restam intactas? E se eu dissesse que esse processo já está tão avançado que muitos não perceberão até ser tarde demais? Que há camadas de manipulação tão profundas que não se manifestam em gritos, mas em silêncios? Que a maior prisão não é aquela que te acorrenta, mas aquela que te convence de que é livre. Toth Jehuti nos lembra que a mente humana é como um espelho. Ela pode refletir a verdade ou pode distorcer a realidade até que não reste nada além de sombras. Em qual espelho você tem olhado? Há uma dor que acompanha essa revelação. Perceber que parte de você já foi corrompida. Reconhecer que muitas das suas crenças foram plantadas por mãos que nunca desejaram sua liberdade. Aceitar que aquilo que você chama de minha opinião talvez nunca tenha sido seu. Essa dor é inevitável. Mas Toth também ensina que é apenas atravessando a dor que se encontra a luz. Porque cada vez que uma ilusão morre, nasce em você a possibilidade de um pensamento verdadeiro. E o que resta, então? Resta decidir se você terá coragem de se despir das certezas que não são suas. Resta enfrentar o medo de ser o único a discordar. Resta recuperar o direito de ser humano, e não apenas mais uma engrenagem do mecanismo coletivo. Mas será que você terá coragem de sustentar esse olhar quando o mundo inteiro insistir que você está errado? O coletivo sempre cobra seu preço. Ele oferece aceitação em troca da sua alma. Ele entrega aplausos em troca do seu silêncio. Ele promete segurança, mas exige a sua liberdade. E aos poucos, você se acostuma a viver em correntes que parecem joias. Mas Toth revela: toda corrente, por mais bela que seja, é ainda uma prisão. Quantas dessas prisões você ainda carrega como ornamentos? Não é exagero dizer que vivemos em um tempo de apagamento. Apagamento da memória, apagamento da história, apagamento da própria consciência. Vivemos cercados de informações, mas sedentos de sabedoria. Cercados de vozes, mas carentes de verdade. A estupidez coletiva é um dilúvio de ruído que afoga a chama da razão. E você já percebeu quantas vezes mergulhou nesse dilúvio sem sequer resistir? O mais perturbador é que, no fundo, você sabe. Algo dentro de você já pressente a manipulação, já desconfia da unanimidade, já percebe a mentira repetida como verdade.
mas entre perceber e agir existe um abismo. Quantas vezes você já ficou parado na beira desse abismo, sabendo que precisava atravessá-lo, mas escolhendo voltar para o conforto da multidão? Talvez o segredo esteja justamente aí, no instante em que você ousa atravessar, no momento em que escolhe a solidão do pensamento verdadeiro, em vez da multidão da mentira confortável. Todd Jerhuti insiste que apenas o indivíduo desperto pode acender luz no coletivo, mas para isso é preciso coragem. É preciso pagar o preço da liberdade, a responsabilidade de pensar por si mesmo. E neste momento, a pergunta que ecoa como um sussurro ou como um trovão é simples e devastadora. Você ainda pensa? Ou apenas repete? Você já notou como certas palavras parecem vir com um cheiro de verdade, mesmo quando carregam veneno? Há termos que entram na mente como se fossem remédios e, sem avisar, intoxicam lentamente a percepção. Todd Jerhuti sussurra que nomear é criar e que quem controla o nome controla o desenho do mundo. Quando chamam medo de prudência, resignação de maturidade, obediência de harmonia, algo é deslocado dentro de nós e a bússola perde o norte. O pensamento crítico desaparece não apenas pelo silêncio, mas pelo excesso de vozes que vestem a mentira com roupas de respeito. Você consegue sentir quando uma palavra não te pertence? Consegue perceber o momento exato em que a linguagem te move como correnteza e te leva a um destino que você não escolheu? Há trilhas invisíveis que repetimos todos os dias, estradas que a nossa atenção percorre como se fossem naturais. O gesto de deslizar o dedo, o impulso de conferir mais uma opinião, o hábito de aceitar o ruído como companhia. Todd nos lembra que a mente é pesada quando está cheia de certezas emprestadas e leve quando carrega perguntas honestas. Na antiga balança do coração, a leveza não é ausência, é precisão. Por que então mantemos a mente inflada, como se temêssemos esvaziar o excesso e ouvir o que sobra? Talvez porque o silêncio revele o que evitamos, que muito do que pensamos não foi pensado, foi apenas consumido. Há memórias que não lembramos de ter escolhido. Uma frase dita em uma cozinha antiga, uma recomendação repetida por alguém que amávamos, um aviso que parecia proteger, mas passou a nos paralisar. Heranças afetivas não vêm com rótulo, vêm com afeto, e é por isso que se infiltram tão fundo. Todd fala de bibliotecas escondidas em nossa alma, corredores onde os hieróglifos do passado continuam sussurrando. Será que as suas convicções são mesmo suas? Ou são ecos que você transformou em identidade para não precisar voltar àquele corredor e reencontrar o que doeu? O medo de ser excluído opera como sacerdote desse culto à unanimidade. Existe um altar invisível, onde depositamos a dúvida em troca de aprovação. A cada aceno de aceitação, queimamos mais um grão de discernimento como incenso, até o ar ficar espesso demais para respirar. Todd adverte que toda devoção cega cobra um preço, e o preço da aceitação automática é a amputação do espírito. Talvez você tenha sentido esse corte, aquela pequena traição a si mesmo para pertencer, aquele elogio que soou como um grilhão dourado. O que você tem pago para não ficar de fora? A vida social se transforma num teatro de papéis que colam na pele como máscaras úmidas. Rimos em sincronia, opinamos em eco, imitamos o tom para garantir uma aparência de harmonia. E quando algo nos incomoda, apontamos para o lado de fora, como se o problema estivesse sempre em alguém que não entendeu. Todd, porém, convida a olhar no espelho, onde o personagem e o autor se confundem. Quem escreveu suas falas? Quem desenhou suas reações? A coragem suficiente em você para desaprender aquele gesto automático e reconstruir o traço da própria expressão? O obstáculo mais feroz não é externo, é a resistência íntima que te convence de que pensar por si é perigoso. Ela chega como cuidado, como prudência, como necessidade de não perturbar a paz. Mas é uma paz falsa, uma calmaria comprada com o silêncio de partes vivas de você.
Toth fala da porta estreita que não tem guarda do lado de fora, mas do lado de dentro. É a sua própria sombra, perguntando se você realmente deseja atravessar. E atravessar significa negociar com as defesas, abraçar a insegurança, suportar a vertigem do primeiro pensamento verdadeiramente seu. O corpo sabe antes da mente admitir. Há arrepios que denunciam a mentira, apertos no peito que sinalizam rendição, cansaços que não são do dia, são do esforço de sustentar o disfarce. Toth convida a descer do ruído da cabeça para o pulso discreto da respiração, onde as perguntas brotam com menos medo. Ali, em cada expiração, uma crença pode se soltar. Em cada inspiração, uma presença pode chegar. E nesse vai-vem simples, o que parecia impossível se torna apenas uma escolha: continuar reproduzindo ou começar a escutar. Durante muito tempo, fomos treinados a confundir velocidade com inteligência e quantidade com profundidade. Consumimos ideias como variedade de vitrines e confundimos repertório com sabedoria. Toth recorda que o ouro bruto precisa de fogo e que conceitos crus precisam de tempo. Sem maturação, opinião vira reflexo e reflexão vira figurino. Você tem dado tempo para que uma ideia te atravesse? Ou tem vestido pensamentos alheios, como se troca de roupa, buscando elogios para cada novo estilo? Há também o amor pela precisão, que não humilha nem tira o valor do outro, mas devolve a cada coisa o seu tamanho verdadeiro. Pensar criticamente não é vencer debates, é reconhecer o lugar exato da luz e da sombra, é guardar compaixão por quem ainda está dormindo, sem permitir que o sono volte a te tomar. Toth sugere uma luz que não cega, uma lâmpada acesa por dentro que clarifica sem exibir. Você consegue sustentar essa claridade sem fazer dela um holofote? Consegue iluminar o caminho sem transformar o caminho em palco? No fundo, tudo se concentra em uma travessia. Não é sobre gritar contra as multidões, é sobre recuperar a intimidade com a própria verdade. Despir-se das certezas herdadas dói, mas abre passagem para uma alegria rara, uma quietude que não depende de aplauso. Toth fala de véus que caem, não porque alguém os arrancou, mas porque você finalmente respirou. E quando o véu cai, o mundo não se torna simples, apenas se torna seu. Você está disposto a deixar cair mais um? E se o próximo véu esconder justamente a parte de você que tem medo de ver? Há algo perturbador no silêncio que paira quando todos dizem a mesma coisa. É como se o eco se tornasse mais forte que a voz original, como se as palavras já não precisassem de fonte para sobreviver. Toth Jehuti alerta: o verdadeiro desaparecimento do pensamento crítico não se dá pela ausência de ideias, mas pelo excesso de repetições. Um coro que se ergue não porque acredita, mas porque tem medo de não cantar junto. Você já percebeu o peso invisível que cai sobre você quando decide não repetir o que todos repetem? Esse peso é o aviso de que a prisão não é feita de muros, mas de olhares. A estupidez coletiva funciona como um feitiço. Um feitiço que não precisa ser imposto por reis ou sacerdotes, mas que se alimenta do próprio desejo humano de não se sentir só. É nesse ponto que a armadilha se aperfeiçoa. Você não percebe quando deixa de pensar, porque acredita que está sendo acolhido. É como se o abraço coletivo escondesse as correntes, e, no entanto, o abraço é real, é quente, é humano. Como recusar esse calor quando a alternativa é o frio da solidão? Mas Toth revela: há solidão que mata e há solidão que desperta. Você saberia distinguir uma da outra? Cada sociedade cria suas próprias liturgias de obediência. São pequenos gestos diários: o silêncio diante de uma injustiça, o riso diante de uma mentira, o amém diante de uma ideia que não compreendemos. Aos poucos, a mente vai sendo treinada a aceitar e o corpo se acostuma a obedecer. Toth fala dos antigos templos onde a disciplina era o caminho da iluminação. Hoje, vivemos templos modernos onde a disciplina é o caminho da alienação. Você já notou como a rotina pode ser um altar e como o hábito pode ser a prece que mantém vivo o culto da ignorância? O perigo não está apenas no que se repete, mas no que se cala. Há perguntas que não ousamos formular, pensamentos que não permitimos nascer, verdades que empurramos
para os abismos da mente. E esse silenciamento interno é ainda mais devastador que a censura externa, porque quando é o próprio eu que corta a língua da dúvida, já não há libertação possível. Toth adverte: quem sufoca sua pergunta constrói sua prisão. Quantas perguntas você já enterrou para não se sentir deslocado? E ainda assim, em meio ao ruído, há sinais. Pequenos lampejos que quebram a unanimidade, faíscas que denunciam que algo não encaixa. É aquela sensação estranha diante de uma notícia repetida, muitas vezes, aquele arrepio quando uma convicção coletiva soa artificial, aquele desconforto ao perceber que sua alegria parece comprada. Esses sinais são portas que se abrem por segundos, mas exigem coragem para atravessar. Toth insiste: os deuses não se revelam em claridades totais, mas em frestas. Você tem aproveitado as frestas ou tem corrido para fechá-las? O corpo social celebra a uniformidade como se fosse virtude, mas uniformidade é apenas outra palavra para a ausência. Onde todos se tornam iguais, ninguém se mantém inteiro. E o que chamamos de harmonia, muitas vezes, é apenas a mutilação coletiva de tudo o que é singular. Toth Jerut nos recorda que a verdadeira ordem não é a ausência de diferenças, mas a dança delas. No entanto, vivemos uma era em que a dança foi trocada pela marcha, em que o ritmo foi trocado pelo compasso militar da opinião única. Você já percebeu o som metálico que ressoa por trás da aparente música social? O pensamento crítico desaparece porque dói ser exceção. A dor da rejeição é mais insuportável do que a dor da mentira. Preferimos a doçura do engano à amargura da solidão. E nesse ponto, a estupidez coletiva não é apenas cultural, é psicológica, é visceral, é afetiva. Quantos de nós já escolheram acreditar em algo que sabiam ser falso apenas para não romper laços? Quantos já abraçaram ideias que sabiam ser injustas apenas para não perder amigos, família, comunidade? É nesse instante que a consciência se entrega e, em troca, recebe o sorriso coletivo. Mas a que custo? E há outro preço oculto: a perda da memória. Sociedades que se rendem à estupidez coletiva perdem não apenas a capacidade de questionar o presente, mas também de lembrar o passado. O esquecimento se torna virtude e a lembrança, perigo. Cada história esquecida é um degrau a menos na escada da sabedoria. Toth nos lembra que o tempo é um rio que carrega tanto ouro quanto lama, mas se não aprendemos a distinguir, tudo vira lodo. Quantas vezes você já percebeu que estava repetindo algo que nem sabia de onde veio? O abismo se abre quando descobrimos que a estupidez coletiva não se impõe apenas de cima para baixo, mas de dentro para fora. Somos cúmplices do mesmo feitiço que nos aprisiona. Somos guardiões de correntes que também nos aprisionam. O medo de discordar nos transforma em fiscais da própria mente e da mente dos outros. E assim, o coletivo se protege de qualquer fagulha de liberdade. Toth revela: a prisão mais eficiente é aquela em que o prisioneiro se orgulha das correntes. Você já sentiu orgulho de uma ideia apenas porque era a mesma de todos? E diante desse cenário, uma pergunta arde como brasa: o que realmente resta em você que seja seu? Qual verdade ainda não foi contaminada? Qual pensamento ainda é raiz própria? Qual impulso ainda nasce do íntimo? Essa pergunta pode ser cruel, mas também pode ser a semente de um despertar. Porque, como Toth ensina, a verdade não precisa de multidão, mas de silêncio. E talvez o silêncio que você teme seja o único lugar onde a sua mente pode renascer. O que acontece quando esse silêncio finalmente chega? Para muitos, é intolerável. O vazio que deveria libertar se transforma em desespero. A ausência de ruído parece acusar, parece esmagar. Mas é nesse vazio que o ouro é forjado. É no espaço em que nada se sustenta que surge a possibilidade de um pensamento verdadeiro.
Todd Jerhuti insiste: a mente humana precisa aprender a suportar a vertigem da liberdade, senão sempre buscará o consolo da prisão. Você já experimentou essa vertigem? Já sentiu o frio da dúvida como prelúdio da sua própria liberdade? E se todo o seu medo de pensar por si fosse, na verdade, o sinal de que você está no caminho certo? Se a angústia fosse apenas a prova de que algo dentro de você está despertando? Quantas vezes você interpretou esse desconforto como fraqueza, quando era apenas o nascimento de uma nova visão? Todd nos lembra que os deuses falam em paradoxos. A dor é aviso de cura, a queda é aviso de ascensão, o vazio é aviso de plenitude. E talvez o seu desconforto seja apenas o eco de uma alma que se recusa a continuar anestesiada. E se a sua lealdade ao consenso tiver sido assinada com tinta invisível? Há pactos que não lembramos de ter aceitado, e ainda assim obedecemos com devoção. O acordo é simples e cruel. Você entrega suas dúvidas, recebe em troca uma sensação de pertencimento que dura pouco e cobra caro. Todd Jerhuti sussurra que todo contrato sem alma tem uma cláusula escondida. Quem deixa de perguntar já começou a desaparecer. Você reconhece esse apagamento? Consegue sentir quando sua voz passa a falar por reflexo, com palavras que não nasceram de você, mas que vestem seu rosto como máscara úmida? A mentira mais eficiente não grita, apenas aprende o seu sotaque. Ela observa seus gestos, imita suas hesitações, promete te proteger do frio da diferença e te embala no calor da unanimidade. Quando você percebe, está confortável demais para desconfiar e cansado demais para romper. Todd recorda que a mente não se entrega de uma vez. Ela vai cedendo pelos cantos, rendendo pequenos territórios até que a rendição pareça natural. E o que se perde primeiro? Não é a inteligência, é a coragem. Não é a razão, é o pulso. Você sente o pulso do seu pensamento ou apenas mede o ritmo dos aplausos? Há uma pedagogia da submissão que começa cedo e termina tarde. Repetimos para sermos aceitos, calamos para não incomodar, adornamos a mentira de boas maneiras. O teatro social tem regras antigas, e a principal é simples como um golpe. Jamais interrompa a marcha, ainda que o abismo esteja à frente. Todd aponta para o lugar onde a marcha e a cerimônia se confundem, onde a harmonia é apenas o nome bonito do adormecimento. Quando você chama de paz o que é só anestesia, o que está de fato preservando? O seu equilíbrio ou a conveniência de quem lucra com seu silêncio? Existe um evangelho não escrito do ruído. Ele diz que tudo o que é dito por muitos deve ser tratado como sagrado, e tudo o que nasce de um só deve ser considerado suspeito. Assim, o coro se torna autoridade e a experiência direta vira heresia. Todd nos lembra que a sabedoria antiga se escondia em câmaras silenciosas, porque o barulho devora a nuance e a pressa profana o símbolo. O que acontece com a nuance quando você transforma sua mente em praça pública? O que acontece com o símbolo quando o usa como slogan? A cada simplificação, um detalhe de verdade morre de frio. A arquitetura da estupidez coletiva é feita de vigas de medo e argamassa de desejo. A viga sustenta o telhado da unanimidade. A argamassa cola as paredes do aplauso. Mas tudo treme por dentro, porque aquilo que não nasceu de raiz não conhece estabilidade. Todd fala da pluma que pesa o coração. A mente que mente sobre si mesma pesa mais que pedra. Você se sente pesado quando pensa ou leve quando se cala? A resposta, por mais sutil que pareça, revela a gravidade que te puxa ou a leveza que te chama. Há um lugar onde o pensamento se torna confissão. Não confissão de culpa diante de um juiz, mas confissão de medo diante de si mesmo. Quando você diz para sua própria alma que prefere a mentira confortável à verdade inquieta, algo em você se ajoelha diante de um altar falso. Todd observa que toda idolatria nasce de um abandono. Abandonamos a presença e adoramos a imagem. Abandonamos o risco e adoramos o hábito. Abandonamos a visão e adoramos a tela. Em qual altar você tem depositado seus olhos ao amanhecer? Talvez você já tenha notado uma cena recorrente. Alguém diz o que todos querem ouvir e é saudado como valente. Alguém diz o que é preciso
preciso ouvir e é marcado como inconveniente. A coragem perdeu seu nome e passou a se chamar adaptação. A lucidez perdeu seu rosto e passou a se chamar agressão. A inversão é perigosa porque fornece medalhas para a covardia e grilhões para a integridade. Toth aponta para a máscara sorridente da acomodação e pergunta: quanto tempo você aguenta sorrir com os dentes cerrados? Quanto vale a harmonia que te custa a verdade? A mente humana tem uma geografia sutil. Existem lugares onde você se movimenta por desejo e lugares onde você se movimenta por medo. O caminho do desejo é expansionista e curioso. O caminho do medo é circular e controlado. A estupidez coletiva cava trilhas circulares, transforma avenidas em labirintos, até que caminhar vire sinônimo de retornar ao mesmo ponto. Toth propõe uma cartografia antiga, reconhecer, passo a passo, onde seu pensamento gira em torno de si e onde ele se lança para além das paredes. Você consegue traçar esse mapa com honestidade ou prefere continuar repetindo a rota que lhe desenharam? Existe uma língua que não falamos, mas que nos fala. É a língua dos símbolos que atravessam o corpo antes de alcançarem a cabeça. Um gesto que te acalma, um ritmo que te embala, um padrão que te hipnotiza. A manipulação não precisa convencer, basta coreografar. Toth fala do poder que habita no intervalo entre uma imagem e outra, do feitiço que se instala quando não há espaço para a digestão do sentido. Quando você consome sem mastigar, quem se alimenta é o sistema que te engole. Você ainda mastiga o que vê ou apenas engole para caber no banquete? O esquecimento deixou de ser acidente e virou método. Quando tudo se repete, nada se lembra. A memória precisa de singularidade para fixar. O rebanho precisa de repetição para dormir. É por isso que histórias complexas são resumidas até virar frase de efeito e dores profundas são embaladas como mercadoria. Toth ensina que a memória é sacerdócio, guardar o que é vivo, permitir que o tempo cure sem amputar. Como você tem cuidado da sua memória? Como tem escolhido as narrativas que contam quem você é quando ninguém olha? Em algum ponto, a renúncia à dúvida deixa de ser estratégia e vira identidade. A pessoa que desiste de perguntar se transforma em papel branco para a caneta de qualquer chefe, pastor, algoritmo, moda. Não há mais arestas, não há mais atrito, só superfície lisa, onde as palavras se inscrevem sem resistência. Toth chama de morte o estado em que a superfície substitui a profundidade. Você sente sua própria topografia interna ou já se tornou um plano polido que reflete qualquer luz, inclusive as mais tóxicas? A insistência do pensamento crítico não é capricho, é higiene da alma. Assim como o corpo adoece quando não elimina aquilo que não serve, a mente apodrece quando não expulsa crenças estragadas. O cheiro do apodrecimento é a certeza excessiva, a rigidez que não dobra, o orgulho que não aprende. Toth, guardião da escrita e da medida, pergunta qual é a medida da sua humildade quando o mundo te pede soberba. Você ainda sabe desaprender, ainda sabe dizer que não sabe sem sentir que isso te diminui. Há uma alegria severa em sustentar a própria lucidez, quando o ar pede anestesia. Não é uma alegria ruidosa, é uma brasa discreta que não se apaga nos ventos do consenso. Essa brasa não precisa de plateia, precisa de oxigênio. E o oxigênio é o espaço entre você e a pressão. Toth mostra que todo templo tem um pátio aberto, uma clareira onde o céu conversa com a pedra. Qual é o pátio aberto da sua mente? Onde você permite que o ar circule, que a poeira assente, que a visão volte a enxergar sem as cores impostas? A cada vez que você abandona uma pergunta por medo de perder amor, você troca sabedoria por aprovação. É uma moeda cara e frágil. A aprovação vence hoje, apodrece amanhã. A sabedoria dói hoje, fortifica amanhã. Qual valor você tem sustentado? Toth não promete conforto, promete chão. O chão é a verdade que não cede à primeira tempestade. Sem esse chão, toda a construção é cenografia.
Você quer casa ou quer cenário? Quer abrigo ou quer aplauso? Há também a violência da pressa, esse açoite moderno que transforma toda reflexão em produto perecível. Se demora, não serve. Se exige cuidado, não vende. Se pede silêncio, é descartado como perda de tempo. Todd nos conduz a um tempo espesso, onde cada camada precisa ser atravessada, onde cada símbolo exige respeito. Nesse tempo, pensar é andar descalço. Você sente as pedras, as folhas, as frestas. No tempo do mercado, pensar é deslizar. Os pés não tocam, o caminho não marca, nada te transforma. Em qual tempo você tem vivido? Os medos são artesãos sofisticados. Eles não chegam dizendo, não pense. Chegam cochichando, não complica. Eles não ordenam, fique calado. Aconselham, seja estratégico. Eles não exigem, siga o rebanho. Elogiam, seja prático. A persuasão é um banho morno que te relaxa até você esquecer que a água está subindo. Todd aponta o momento em que o morno se torna fervura. É um instante sutil, reconhecível pelo arrepio que você desconsidera. Quantas vezes o seu corpo avisou e sua mente chamou de drama? Há uma fome de pertencimento que, quando não é saciada por vínculos vivos, devora qualquer promessa de tribo. O coletivo, quando nasce do encontro, cura. Mas quando nasce do vazio, vicia. É então que ideias viram droga, líderes viram traficantes de aprovação e comunidades viram clínicas de dependência. Todd não te oferece a abstinência do mundo. Ele te lembra da sobriedade do espírito. Como seria pertencer sem perder a si, estar junto sem se dissolver, amar sem se vender? O mundo das imagens é um deserto com oásis falsos. Você corre de miragem em miragem, sacia a vista e seca o coração. A cada parada, um filtro, uma frase, uma cifra emocional te garante que agora sim você está em casa. Mas casa não se encontra, se constrói. Todd, escriba de pedras e estrelas. Reforça que habitar é gravar no tempo, não apenas transitar no brilho. O que você tem gravado? O que em você resiste quando a miragem se desfaz? Onde repousa seu olhar quando o espetáculo termina? A retidão da verdade não é uma espada que corta os outros. É um prumo que alinha você. Não é para ostentar vitória, é para sustentar presença. O pensamento crítico, ao contrário do que repetem, não te separa do mundo. Ele te devolve ao mundo com mais responsabilidade. Ele te torna menos manipulável e, por isso, mais confiável. Todd insiste que confiabilidade é fruto de coerência, e coerência é o encontro entre o que você diz, o que você faz e o que você ousa pensar quando ninguém te vê. Como está esse encontro dentro de você agora? Quando a estupidez coletiva te chama de arrogante por recusar o coro, responda com silêncio que não se curva. O silêncio não como arma, mas como solo. É nele que germina a pergunta que muda destinos. É nele que repousa a visão que não quer plateia, apenas nitidez. Todd conhece esse solo porque nele se escreve o que não se apaga, aquilo que sobrevive às marés de opinião. Você tem coragem de colocar sua semente onde o vento não aplaude? E se a sua maior fidelidade não for a nenhum grupo, mas à clareza? E se a sua missão secreta for proteger o que há de mais íntimo e lúcido em você, mesmo quando isso te tirar do foco das luzes? E se, ao recusar o feitiço da repetição, você abrir um flanco por onde outros também poderão escapar? Todd não fala de heróis, fala de guardiões discretos. Talvez você seja um deles. Reconhece esse chamado que não promete fama, mas oferece substância? Há uma arte de desaprender que não é destruição, é poda. Você retira o excesso para que a seiva encontre caminho até o fruto. Retirar aqui é gesto de cuidado. Cortar aqui é gesto de amor. O que você precisa podar para que o pensamento volte a florescer? Quais crenças secas ainda pendem do galho por apego?
por nostalgia, por medo de ficar nu. Todd lembra que toda nudez diante do real é vestida de dignidade. O pudor que te paralisa é apenas o disfarce da inércia. Talvez o ponto mais secreto seja este: a estupidez coletiva te vende um mundo fácil para que você não perceba a sua própria grandeza. Porque uma mente desperta incomoda mercados, desprograma rituais, desfaz encantamentos. Uma mente desperta inicia revoluções silenciosas, daquelas que não pedem manchete porque transformam a própria fonte da notícia, o olhar. Todd aponta para o olho interno, aquele que não depende de luz externa para ver. Você ainda sabe olhar por ele ou só enxerga quando acendem as lâmpadas do consenso? No fim de cada dia, quando o barulho se recolhe e o espelho do quarto te devolve o rosto, há uma pergunta que não precisa de plateia. O que em mim hoje falou a verdade e o que em mim hoje pediu licença para caber? A resposta não precisa ser bonita, precisa ser honesta. É dessa honestidade que nasce o próximo passo firme, o gesto simples que altera a arquitetura dos seus hábitos. Todd abençoa o gesto pequeno que abre trilhas profundas. Você está disposto a dar esse passo sem garantias, sem torcida, sem script? E se a sua vida estiver te pedindo menos performance e mais presença, menos pronúncia perfeita e mais palavras que nascem do chão da experiência, menos certezas vistosas e mais perguntas que ficam contigo quando as luzes apagam? Todd, mestre do traço e da medida, sorri quando a medida volta a ser íntima. É o sorriso de quem sabe que a brasa basta. Você aceita a simplicidade perigosa de voltar a ser inteiro? Agora, repouse por um momento dentro da pergunta que te atravessa desde o começo. O que em você ainda pertence a você? Respire dentro dela como quem entra em uma câmara antiga e toca com respeito as paredes que guardam histórias. Se algo tremer, não fuja. Se algo cair, agradeça. Se algo doer, abrace. Todd não promete anestesia, promete sentido. E sentido não é um palco iluminado. É um fio discreto que te puxa para fora do labirinto quando você decide não cantar com o coro. Você escuta esse fio? Se escuta, não precisa gritar. Basta não repetir. Basta sustentar o intervalo. Basta honrar a pergunta. E no escuro, onde a unanimidade perde força, um contorno começa a surgir. Talvez seja o contorno da sua própria mente voltando a ter relevo, profundidade, densidade. Talvez seja apenas o início de uma travessia que outros chamarão de desobediência, mas que Todd chama de justiça. A justiça de não trair aquilo que, em silêncio, sempre soube. Você consegue permanecer aqui exatamente neste ponto, sem se apressar em concluir, sem se render à pressa de encerrar, apenas respirando a crise até que o ar mude de textura? E quando o ar mudar, quando a textura da sua atenção se tornar mais nítida do que o ruído do mundo, talvez você perceba que não precisa destruir nada para despertar. Precisa apenas cessar a compra que renova o feitiço. Precisa apenas deixar de pagar com sua presença o espetáculo que te empobrece. Precisa apenas voltar ao lugar onde a presença não é mercadoria. Todd aponta paciente para esse lugar. Ele não fica longe, ele fica dentro. Você aceita caminhar até lá em silêncio, sem a garantia de retorno, sustentando apenas o peso leve da sua própria verdade? Há momentos em que o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer palavra. E é nesse limiar, onde a voz se desfaz em eco, que Todd Jerhuti nos ensina que a verdade não se conclui. Ela permanece suspensa, como uma chama que continua queimando mesmo quando os olhos se fecham. Talvez você sinta agora que algo se moveu dentro de si, uma fissura discreta por onde a luz pode entrar. Esse não é o fim, é apenas o início daquilo que a sua consciência não ousava nomear. O pensamento crítico não desapareceu porque era frágil, mas porque foi sufocado por véus de conveniência.
E ainda assim, cada véu rasgado não revela apenas o que está oculto, mas também o que você já carregava sem perceber. A lucidez não é uma conquista externa, é um reencontro com o que sempre esteve em você. Pergunte-se, o que ainda repousa intacto no fundo do seu ser, aguardando o momento de emergir? Sinta como as imagens evocadas aqui não pedem resposta imediata, mas maturação. É como uma semente lançada na terra. Não se exige que ela floresça agora, apenas que você cuide do espaço onde ela repousa. Thoth nos recorda que toda transformação é paciente e que o tempo do despertar é diferente do tempo do mundo. Você consegue respeitar o ritmo do seu próprio germinar? Cada palavra que encontrou caminho até você foi menos um ensino e mais um espelho. Espelho das feridas que você tentou esconder, espelho dos medos que evitou encarar, espelho da coragem que ainda reluta em se reconhecer. Mas, neste instante, você já não é o mesmo que iniciou essa travessia. Algo se deslocou, ainda que em silêncio. E é no silêncio que os maiores movimentos acontecem. O eco dessa experiência vai acompanhá-lo em instantes inesperados. No olhar distraído pela janela, no peso do corpo que repousa à noite, no aperto leve do coração diante de uma escolha. E quando esse eco surgir, não o rejeite como lembrança distante. Acolha-o como sinal de que a centelha permanece acesa. Thoth Jehuti nos lembra que a chama não se apaga quando se compartilha, mas se multiplica. Talvez agora você perceba que não há fronteira clara entre o individual e o coletivo. O que desperta em você também reverbera no mundo. Cada dúvida que você ousa sustentar abre espaço para que outros também questionem. Cada silêncio que você escolhe quebrar ressoa como um trovão em mentes adormecidas. Você não caminha só, caminha com a memória de todos os que ousaram pensar antes de você. E se a estupidez coletiva for apenas a sombra da nossa própria negligência, resta a cada um reacender sua centelha e devolver luz ao todo. Esse é o chamado silencioso de Thoth. Não destruir o coro, mas não se perder nele. Manter a integridade do próprio tom, mesmo quando todos desafinam. A coragem de sustentar a sua própria nota é o que faz nascer a música que transforma. Não busque respostas fáceis, nem finais tranquilos. O verdadeiro despertar nunca traz conforto imediato, mas inquietação. É nessa inquietação que a mente se torna fértil. É nesse desconforto que a alma encontra seu espaço para florescer. Se algo em você ainda dói, abrace essa dor como anúncio de que está vivo. Se algo em você ainda teme, reconheça esse medo como prova de que está em movimento. E assim, chegamos não a uma conclusão, mas a uma abertura. Uma abertura que não fecha, mas que permanece como ferida luminosa, como portal que você pode atravessar sempre que ousar. Que este eco se transforme em sua própria bússola, que cada pergunta ressoe como tambor em sua consciência e que cada silêncio se converta em chão firme para a sua travessia. Porque no fim, Thoth Jehuti nos lembra, não há maior ato de coragem do que permanecer inteiro em meio ao coro da dissolução. Que este eco o acompanhe. E se algo em você foi tocado, deixe que esse sopro se expanda. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como testemunho de que a sua chama não se apagou. É assim que o fogo se espalha, de centelha em centelha, de alma em alma.